Eu sou a professora Maria Emília. Estamos no cálculo vetorial e hoje nós vamos trabalhar com o teorema da divergência, ou teorema de Gauss, o nosso ilustre matemático alemão de 1777 a 1855. Ele nos deixou essa contribuição e, inicialmente, nós vamos entender o que é divergência. Então, a divergência, porque o teorema da divergência, ele transforma uma integral do fluxo, né, integral de superfície, f.n ds, sobre uma superfície S fechada, em uma integral tripla sobre uma região E, limitada por S, ou seja, S é a superfície fronteira de E. Então, é a integral da divergência de f dv. Então, aqui, por exemplo, nós vamos calcular aqui, ó, calcule a integral de superfície f escalar n ds sobre a superfície S. F é um campo vetorial, ele pode ser um campo de velocidade de um fluido, pode ser um líquido ou pode ser um gás. Eu estou falando no contexto da mecânica dos fluidos, porque tem outras aplicações físicas. Então, F, nós temos aqui 6EI, é um campo vetorial, 6EI mais 2x mais YJ, menos XK, que são as componentes. E essas funções, componentes, têm que ser contínuas, derivadas espaciais de primeira ordem contínua, e está numa região aberta do espaço que contém E. E S é uma superfície de solo limitada, no caso, pelo cilindro x2 mais y2 igual a 9, nós está representado aqui no espaço 3D, tridimensional, que é só no primeiro octante, né? Uma porção do cilindro, do primeiro octante, cilindro circular, raio 3, a base, centro na origem, e limitado também pelo plano Z igual a 8. Então, trata-se de uma superfície fechada. Então, o que é a divergência? O que é divergência de F dv? Se eu dividir essa região, em elementos de volume, dv, pequenos cubos, nós verificamos, então, que no interior dele nós temos um ponto P. Então, o fluxo do fluido, ele está atravessando, ele está divergindo de P. Ele está saindo, atravessando toda a superfície S. Então, o teorema da divergência, a integral tripla, ela vai me dar o fluxo sobre as faces. E, fisicamente, no contexto da mecânica dos fluidos, significa a massa do fluido que atravessa dv por unidade de tempo por unidade de volume. Então, vocês estão observando aqui que eu coloquei vários vetores normais unitário N típicos, mas nós vamos calcular, em vez da gente calcular, veio para facilitar o teorema de Gauss, porque em vez da gente calcular várias integrais de superfície, nós vamos calcular uma integral tripla só. Então, vamos à solução. Primeira coisa que nós temos que lembrar também que a divergência de F é um campo escalar e significa que é o operador del e escalar é um produto escalar do operador del escalar F. Então, vai ser a derivada parcial de P em relação a x, mais derivada parcial de Q em relação a y, mais derivada parcial de R em relação a Z, onde P, Q e R são as componentes do campo vetorial F. E nesse caso, a derivada parcial de P em relação a x, P6Z em relação a x vai dar zero. Mais a derivada parcial de Q em relação a y, 2x mais y em relação a y vai dar 1. E a derivada parcial de R em relação a Z vai dar zero também. Então, a divergência de F é 1. O problema se reduz simplesmente a calcularmos, então, o fluxo
de F através da superfície S fechada de F escalar N ds vai ser a integral tripla sobre a região limitada por S, a região E, de 1, que é a divergência de F, dV. O que é o volume dessa porção do cilindro primeiro octante. Então, vai ser 1/4 da área da base, πr2, e vezes 9, vezes a altura, que é 8.